Quando éramos adolescentes, muitos de nós não víamos a hora de começar a nossa jornada de exercícios o mais rápido possível, imaginando alcançar os resultados dos nossos atletas, lutadores ou super-heróis favoritos. Mas muita gente acredita num senso comum que diz que treinar quando você ainda é jovem, especialmente durante a puberdade, interfere no seu crescimento em termos de altura. Uma crença como essa deve ter ganhado popularidade ou a partir de mães que leram um artigo de uma revista pouco confiável, ou por causa de alguns amigos que tinham inveja do menino que já treinava. E afinal, será que existe algum fator que limita mesmo o crescimento? Segundo a OMS, existe sim, e não está relacionado com treinos de força e resistência, mas com algo muito mais sério, a desnutrição infantil. Enfim, se você chegou a escutar muitas vezes que exercícios de musculação podem atrapalhar o crescimento, talvez a palavra da OMS não seja suficiente. Então vamos aos fatos. Como é que funciona, de verdade, o nosso crescimento? Durante a adolescência, ossos grandes, como os ossos das pernas, possuem pequenas cartilagens chamadas placas epifisárias, ou placas do crescimento, em bom português. Essas placas estão conectadas horizontalmente com as duas pontas do osso. Por isso, são elas que permitem o crescimento dos ossos através da proliferação dos condrócitos. Traduzindo para o português mais acessível outra vez, os condrócitos são as células de cartilagem que compõem os ossos e que permitem o seu crescimento. Tá bem, mas o que o crescimento dos ossos tem a ver com a minha altura? Na verdade, tudo a ver. É por causa do crescimento dos ossos que nós nos tornamos mais altos desde a primeira infância até a idade adulta. Depois de um certo momento, os nossos ossos simplesmente param de crescer. Então nós ficamos estagnados com a mesma altura. Então, qual é que é a lógica desse senso comum? Bom, a preocupação relacionada com exercícios físicos como treinos de academia é que se você aplicar uma força muito grande sobre essas placas do crescimento, como levantar peso, por exemplo, você corre o risco de danificar a reprodução dos condrócitos, as células que sustentam o crescimento dos ossos. Desse jeito, você estaria limitando o seu potencial de crescimento. Pois é, e até que parece ter sentido. Mas será que é mesmo assim que funciona? Existem artigos científicos comprovando essa relação? Bom, não. Na realidade, não existem pesquisas sobre o impacto do levantamento de pesos com uma limitação de altura. No fim das contas, essa história de que levantar peso diminui o crescimento é um mito, uma lenda urbana. Ao contrário, até existem alguns estudos que sugerem que levantar peso pode ajudar você a crescer. E isso aconteceria por causa do aumento de alguns hormônios que o exercício provoca, como a testosterona e o chamado hormônio do crescimento. O único caso em que pode haver uma conexão entre o levantamento de pesos e uma diminuição do crescimento é quando ocorrem lesões sérias, como fraturas e lesões na placa do crescimento dos ossos. Nesse sentido, é fundamental o acompanhamento de um profissional mais experiente para aconselhar o adolescente a levantar pesos adequados usando as técnicas corretas. Assim, o risco de uma lesão fica controlado, muito mais controlado do que em outros esportes. Por exemplo, o risco de lesão é muito maior ao praticar esportes populares, como futebol, basquete ou vôlei. E como são as lesões que podem atrapalhar o crescimento, esses esportes seriam, hipoteticamente, ameaças mais graves do que a musculação. Então você, jovem que tem medo de não crescer o suficiente, pode treinar. É só fazer isso do jeito certo, acompanhado dos profissionais certos e com segurança. Para isso, ninguém melhor que um ou uma profissional de educação física que possa montar um plano adequado para você e ensinar as melhores técnicas para o levantamento de pesos. E aí, Legião, o que vocês acham disso tudo? Já tiveram que escutar que ficariam baixinhos só porque estavam treinando pesado? Acham que isso aconteceu mesmo com vocês? Conta pra nós e pra todos os teus colegas de Legião aqui nos comentários que a gente vai adorar ter ainda mais conhecimento sobre esse tema. E pra você que quer conhecer uma nova forma de alcançar os seus objetivos de condicionamento físico e saúde, não deixe de conferir o Espaço Autoridade Fitness. Lá você vai encontrar Estratégia F, um programa de reeducação alimentar focado no emagrecimento. Além de programas de treinamento, como o Extreme Workout para ganho de massa ou o Extreme 21 para perda de peso, e o Prana Yoga para você ter mais equilíbrio entre o corpo e a mente. Assinando um dos programas, você garante acesso a todos os outros e ainda ajuda a gente a produzir esses conteúdos gratuitos semana após semana após semana após semana.